aqui fazer uma atualização de leituras, porque na verdade abril já passou e foi a mês em que eu li zero. Tive zero vontade de ler e depois de um mês como março cheio de boas leituras, foi super estranho entrar numa reading slump gigante de ter livros na secretária, ter livros na estante, ter livros em todo lado, forçar-me a ler, mas não estar a ser prazeroso, nem sequer me apetecer pegar em livros. E deixei esse tempo passar. Eu sei que era passageiro. E estamos em maio. E eu tenho 2 livros que me voltaram, que me fizeram voltar à rotina de ler. Normalmente o que eu faria era ir buscar livros pequenos, tentar ler no Kobo, alguma coisa mais divertida, mas nem isso me apeteceu. E foi o oposto que resolveu isto. Na verdade, fui buscar 2 calhamaços e o primeiro, este livro, lindíssimo, de Sally Rooney, o novo Intermezzo. Eu não sei como é que isto se diz em inglês. Intermezzo. Só 10 segundos para esta capa belíssima. Isto foi uma prenda do meu aniversário que eu pedi, porque eu sabia que queria ter esta capa dura, lindíssima, deste livro novo, de uma das minhas autoras favoritas. E estou para aí a um quarto do livro, se tanto, esta é uma calhamação. E estava-me a custar entrar na história. No primeiro capítulo estava um bocado perdida, novo estilo Sally Rooney, mais crescida. Isso nota-se na escrita dela. E o primeiro capítulo estava assim um bocado a navegar sem rumo. O segundo capítulo, apaixonei-me, não consegui parar. E agora estou nesta saga. Eu sei que vou demorar algum tempo a lê-lo. Ele é preciso ser digerido, é para ler devagarinho. Esta senhora escreve como ninguém. Eu não me lembrava das descrições desta mulher. Pensei numa senhora irlandesa, deve estar para aí nos 30 e tal anos. Descreve a vida mundana como se fosse poesia, como se fosse uma cena super especial, mas torna a experiência da vida e de viver e de fazer coisas banais numa coisa que dá vontade de ficar a ler e não parar e tipo, deixa lá ver como é que ela vai descrever esta situação e que ponto de vista é que ela vai escolher para explicar isto. É mesmo boa. E já percebi, nas 80 páginas já percebi porque é que gosto tanto dela, outra vez. E vou ficar o mês todo de maio com este livro. E sei que vou adorar. E ali. Depois tenho este livro na estante há séculos que pedi emprestado porque tinha imensa urgência de o ler. Isto já foi há vários anos atrás. Sapiens. História Breve da Humanidade. Yuval Noah Harari. Eu já li a 21 lições para o século XXI dele. E sim, adorei, mas sinto que não estava preparada na altura. E já voltei àquele livro várias vezes. E agora, eu sinto que não há melhor fase na minha vida para ler isto, porque eu sou completamente obcecada por evolução, genética, humanos, comportamento humano, perceber o que é que de nós é animal, o que é que de nós é racional, como é que se explica as coisas que nós fazemos, o animal dentro de nós, que hoje em dia ainda existe, a ser explicado. E este senhor é um israelita, exatamente, historiador, investigador e professor de História em Jerusalém. Este senhor explica temas difíceis, ciência, antropologia, história, como se nós fôssemos todos burros e tivéssemos 15 anos. E há algo muito especial em alguém que tem um conhecimento tão grande e que consegue transmiti-lo de maneira tão simples. Parece fácil de fazer. E estou completamente fascinada com isto. Já estou para aí nas 80 páginas também.
E é denso, é um livro que demora tempo a ler, que fala, é preciso estar atento, não é uma leitura de café, mas se querem aprender a sério, eu acho que este é um dos maiores professores para nos explicar a história do ser humano. E ao mesmo tempo que nos dá uma lição enorme em relação aos nossos antepassados, também nos faz questionar a atualidade e comparar os humanos de agora com os de antes e fazer-nos perceber que não somos especiais. Foram estes dois senhorzões, livros, que me fizeram voltar a ficar interessada por ler. E eu estava mesmo a precisar, eu sinto que estava a ressacar de não ler, eu estava a sentir-me muito estranha de não ler, senão não me apetecia. Nesses momentos mais vale deixar passar. E há sempre livros bons para nos tirarem de uma reading slump. Eu vi um livro que se visse na livraria nunca compraria, mas estava com um desconto super fixe e é de uma rapariga, mulher, que eu sigo há bastante tempo e que entretanto começou a escrever livros e os títulos e as capas nunca me puxaram, mas este, por alguma razão, não foi por nenhuma dessas razões, nem o livro nem a capa, nem o título nem a capa, mas deu-me curiosidade de ler. E estava com um desconto tão fixe que eu pensei, é parvo não apoiares uma autora portuguesa e não quereres ler mais mulheres portuguesas, ainda por cima que estão a começar e que tem relevo. We love it. Apesar do sangue da Rita da Nova, ela tem um podcast com uma amiga dela que se chama Livret. É sobre livros, basicamente. E eu já segui o podcast e já segui a Rita bem antes de ela começar a lançar livros. E achei o terceiro dela. E achei que... Uau, e traz marcador. Hoje em dia os livros já não trazem marcador. Achei que era fixe a introduzir-me à escrita da Rita com este livro, que foi o que me chamou mais a atenção. E... estou aqui. Não é muito grande. Vou ver as 200 e tal páginas. E I'm excited. Tenho estado a ler este, como já tinha dito aqui, e estou na página 140. Ainda falta bastante. Não me lembrava já quão bem ele escreve. E tudo que ele escreve não são opiniões, não é a opinião dele, é baseada em factos, é baseada em biologia, evolução, genética. E a primeira parte, os primeiros capítulos deste livro são sobre como a tentativa de responder à pergunta como é que só o Homo sapiens é que sobreviveu, porque havia muitos tipos diferentes da espécie, do género, aliás. Através de conhecimento evolutivo, biologia evolutiva, ele consegue fazer-nos pensar, mas de uma forma tão acessível. Ele mostra os factos, compara com tempos anteriores ao nosso e tenta perceber porque é que a nossa espécie veio até aqui e as outras não. E estou aqui num capítulo em que ele está a discutir como os mitos são a base das comunidades e depois das sociedades e depois de países, religiões. E para começar a explicar isto, ele começa a falar dos primeiros exemplos que temos de uma espécie de constituições, de verdades absolutas, de mandamentos que se criaram há muito tempo e alguns eram baseados em hierarquia, outros em igualdade. E ele começa a desconstruir que nada disto faz sentido.
De acordo com a ciência da biologia, as pessoas não foram criadas, evoluíram. E de certo não evoluíram para serem iguais. A ideia de igualdade está inextricavelmente entrelaçada com a de criação. Os norte-americanos foram buscar a ideia de igualdade ao cristianismo, que defende que todas as pessoas possuem uma alma de criação divina e que todas essas almas são iguais perante Deus. No entanto, se não acreditarmos nos mitos cristãos sobre Deus, a criação e as almas, o que significa todas as pessoas serem iguais? A evolução tem por base a diferença, não a igualdade. Todas as pessoas possuem um código genético ligeiramente diferente e estão expostas desde o nascimento a diferentes influências ambientais. Isto conduz ao desenvolvimento de qualidades diferentes que implicam diferentes oportunidades de sobrevivência. Assim, criados iguais, devia ser modificado para evoluir indiferentemente. Ele continua a explicar como os nossos conceitos de liberdade, igualdade, temos que ser todos iguais, são baseados, biologicamente não fazem sentido e são baseados, portanto, em mitos. Mitos que todos nós acreditamos e que são esses mitos que nos unem. Se as pessoas compreendessem que os direitos humanos só existem na sua imaginação, não haveria o perigo de a nossa sociedade colapsar. Voltaire disse sobre Deus que Deus não existe. Mas não digam isso ao meu criado. Não vai ele matar-me durante a noite. O cristianismo não teria durado 2000 anos se a maior parte dos bispos e padres não acreditassem em Cristo. A democracia norte-americana não teria durado 250 anos se a maioria dos presidentes e congressistas não acreditasse nos direitos humanos. O sistema económico moderno não teria durado um só dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditasse no capitalismo. Depois destas observações, ele enumera 3 fatores principais para compreender como a ordem que organiza as nossas vidas, toda a gente, faz parte da nossa imaginação. A maior parte das pessoas não quer acreditar que a ordem que governa as nossas vidas é imaginária, mas de facto cada pessoa nasce numa ordem pré-existente e os seus desejos são informados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Os nossos desejos pessoais tornam-se assim as mais importantes defesas da ordem imaginada. Por exemplo, os desejos mais queridos dos ocidentais da atualidade são informados pelos mitos românticos, nacionalistas, capitalistas e humanistas que viveram há séculos. Os amigos, quando dão conselhos, dizem muitas vezes uns aos outros: segue o teu coração. Mas o coração é um agente duplo, que geralmente recebe as suas instruções dos mitos dominantes na época, e até a recomendação segue o teu coração foi implantada nas nossas mentes por uma combinação de mitos românticos do século XIX e mitos consumistas do século XX. A Coca-Cola, por exemplo, tem vendido Coca-Cola Light pelo mundo sobre o slogan Coca-Cola Light, do what feels good. Faça o que sabe bem. Até aquilo que as pessoas consideram os seus desejos mais pessoais são quase sempre programados pela ordem imaginada. Consideramos, por exemplo, o desejo popular de fazer férias no estrangeiro. Não há nada natural ou óbvio em relação a isto. Um chimpanzé alfa jamais pensaria em usar o seu poder para ir de férias para o território de um bando de chimpanzé vizinho. A elite do Antigo Egito gastava a sua fortuna a construir pirâmides e a mumificar os seus corpos, mas nenhum dos seus membros pensou em ir fazer compras na Babilónia ou ski na Fenícia. As pessoas gastam hoje muito dinheiro em férias no estrangeiro porque são verdadeiros crentes nos mitos do consumismo romântico. Um bocadinho mais à frente ele conclui: tal como a elite do Antigo Egito, a maioria das pessoas, na maior parte das culturas, dedica a vida à construção de pirâmides. Apenas os nomes, formas e tamanhos dessas pirâmides mudam de uma cultura para a outra. Podem assumir a forma, por exemplo, de uma vivenda suburbana com uma piscina e um relevado sempre verde, ou de um reluzente de apartamentos no último piso, com uma vista invejável. Poucos questionam os mitos que nos fazem desejar logo à partida a pirâmide. Dá para perceber o quão incrível é a escrita deste senhor e como ele consegue abanar as nossas crenças e mitos. E esta das viagens tocou-me especialmente. Mas é tão engraçado pensar nisto de um ponto de vista biológico e humano e animal. Nós fazemos as mesmas coisas que os primeiros Homo sapiens faziam. Qualquer coisa que este senhor escreva faz-me questionar e pensar sobre a nossa espécie e os nossos comportamentos e a forma tão ancestral como nós agimos. Estou a adorar.
Acho que não preciso dizer. E vou continuar a ler. Estou a ler este livro. Já vou a mais de meio. E no início estava a achar uma leitura ótima para quando não me apetece ler, pegarmos neste livro e começar a fluir. Porque é muito fácil de ler e bastante acessível para qualquer pessoa. E tem algumas observações interessantes e umas frases bonitas, assim, espalhadas no meio da narrativa. Mas agora que vou a meio, estou um bocado cansada de ser quase uma obrigação a cada 2 páginas haver tipo uma frase que é suposto ser poética, mas que fica só estranho e fora de contexto e é meio awkward. E não sei se é por ser em português, que eu acho estranho. Se fosse em inglês eu diria que frase bonita, talvez. Mas estou a sentir, estou a ganhar um bocado. Não sei, não estou a adorar a experiência da leitura nesse sentido. Porque a dinâmica está gira, os capítulos são. Cada capítulo é a perspectiva de uma das personagens do livro e eu gosto desta dinâmica. Mas depois há frases que parece que foram forçadas e mesmo é uma leitura tão acessível e depois parece que puseram ali no meio palavras mais complexas em português, mas que não fazem sentido, não encaixam no resto, na forma como tão coloquial como o resto está apresentado, sabem? E agora deparei-me sobre aqui uma frase que eu estou tipo, porquê, malta? Porquê? Diz assim: se pudesse teria voltado momentos atrás no tempo, ter-se impedido de cuspir aquelas palavras, teria controlado melhor o ímpeto de se vingar de uma coisa tão ridícula. Como não podia fazer nada disso, que as palavras não podem ser apagadas, nem mesmo que digamos retiro o que disse, saiu-lhe apenas desculpa, Eduardo, desculpa, desculpa, desculpa. Fazia um esforço hercúleo para não chorar, contraía o maxilar e apertava os punhos com toda a força, convencido de que seria capaz de fintar o choro. Só que a água encontra sempre forma de correr, ainda que lhe coloquemos obstáculos à frente, e quando não corre, corrói, o que é ainda pior. O que ainda é pior. Tipo, o que é que isto significa? Isto são 2 parágrafos que dizem absolutamente nada, sabem? E não sei se estou a ser um bocado parva, mas eu sinto que menos é mais. E há aqui uma tentativa tão forçada de tipo, ser super poético. No entanto, a escrita em si é quase de tipo escola primária, sabem? Que tem todas aquelas regras e não sei, parece forçado e ao mesmo tempo é suposto ser uma história tipo fácil. Não sei, não estou a adorar. Não sei se é por não estar habituada a este género de livros, mas eu adoro uma boa escrita poética, mas quando é toda a escrita em si que torna o contexto mais bonito e que nos faz pensar, não é óbvio, não nos dizem clichês, isto é só clichês. Em cada parágrafo há um clichê estranho que está a tentar agarrar o contexto e fazê-lo bonito, torná-lo bonito, simbólico, mas não me parece necessário sequer ao texto. Preferia que não houvesse essas coisas a toda a hora. Estou a adorar, mas agora, como comprei, nem sequer fui buscar a biblioteca porque estava super curiosa com esta altura. Vou ter que acabar, estou-me a forçar a acabá-lo. Eu até estou a história está-me a entreter, mas estou um bocado. Se tivesse sido buscar a biblioteca, não continuava a ler. Estive agora numa sessão de leitura deste livro. Estou quase na página 300. E este livro é muito sobre nada. O que é bué fixe porque reduz a vida de toda a gente às coisas banais, à rotina, às relações amorosas, familiares. Nota-se aqui uma evolução gigante da Sally Rooney, desde os seus livros anteriores até este. Relações mais profundas, mais complexas, em idades mais velhas também. Fala de relações familiares pela primeira vez, com esta profundidade, neste caso a relação entre 2 irmãos, com um age gap grande entre eles. Fala de luto, este livro é muito sobre luto e sinto que foi um salto enorme desde os outros livros dela
até este. E, por um lado, sinto alguma falta da juventude dos outros. Apesar deste me estar a fazer criar mais eu própria uma relação com as personagens. Elas estão mais adultas, são mais fora, são, por outro lado, são muito reais e fáceis de nos relacionarmos. Estou a gostar e a gostar do facto das relações entre casais estarem a tornar-se mais difíceis, não ser tudo um mar de rosas, e ela está a explorar diferentes caminhos. Isto só faz sentido se tiverem lido os outros, mas sinto que é uma escritora mais velha, com mais experiência. No entanto, mantém a sua mestria em descrever o banal, em falar de sentimentos como ninguém, em descrever momentos de intimidade. Esta senhora escreve muito bem. Estava aqui a ler o Sapiens e estou num capítulo sobre a religião e como a religião mudou o mundo. E agora começaram a aprofundar no budismo. no budismo. E eu sempre tive um certo fascínio pelo budismo, por ser uma religião completamente diferente do que eu tinha experienciado. E de ser uma religião que eu sentia nas pessoas e conseguia ver no dia a dia na Ásia. E este capítulo, aliás, esta parte sobre o budismo está incrível. O autor está a explicar a história do Siddhartha, como o budismo é uma religião que não se baseia num Deus, mas sim numa pessoa que existiu. E há aqui uma frase, ele diz assim: de acordo com a tradição budista, o próprio Gautama alcançou o Nirvana e foi libertado de todo o sofrimento. A partir de então foi conhecido como Buda, que significa o iluminado. Quem leu o Siddhartha do Hermanesse conhece a história. Buda passou o resto da vida a explicar as suas descobertas aos outros, para que todos pudessem libertar-se do sofrimento. Resumiu os seus ensinamentos numa só lei. Isto é o fundamento do budismo. O sofrimento nasce do desejo. A única forma de nos libertarmos completamente do sofrimento é libertarmos completamente dos desejos. E a única forma de nos libertarmos completamente dos desejos é treinando a mente a experienciar a realidade tal como ela é. Esta lei é conhecida como o Dharma e é vista pelos budistas como uma lei universal da natureza. O sofrimento nasce do desejo, é verdadeiro em todos os períodos e locais. Tal como na física moderna, a energia equivale a mc ao quadrado. Os budistas são pessoas que acreditam nesta lei e que fazem dela o ponto central das suas atividades. Acreditar nos deuses, por outro lado, é de menor importância para eles. O primeiro princípio das religiões monoteístas é: Deus existe? O que quer ele de mim? O primeiro princípio do budismo é: o sofrimento existe. Como posso evitá-lo? Este capítulo está a descrever muito sucintamente o deslumbre que eu encontrei, explicando o fundamento do budismo, que é o budismo, e porque é que ele é tão diferente e especial. É como se o budismo afastasse esta ideia de Deus imaginário que temos que acreditar que existe, apesar de ele não ser real, e torna esta ideia uma coisa palpável e não é uma questão de idolatrar um ser superior, é uma questão de responsabilização, de olharmos para nós como pessoas com a responsabilidade de não sofrer, e essa responsabilidade não é exterior, está dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Vou agora mesmo este livro e sinto que o julguei demasiado cedo. Não foi uma leitura 5 estrelas, mas
Gostei bastante do fim. Os últimos capítulos são mais rápidos e talvez tirasse aqui umas 50 páginas para fora. No entanto, sinto que é super importante ler mais autoras portuguesas, a começar, porque eu ainda não tinha lido nenhum livro da Rita da Nova e este é o terceiro. Acho que ela lançou um por cada ano, até hoje, acho que sim. Portanto, não consigo comparar com nenhum dos outros. Esta foi, na verdade, a minha primeira experiência a lê-la. E para a primeira experiência, para mim, isto é como se fosse o primeiro livro dela e é bastante bom. E continuo a achar que foi muito fluido. Adoro que seja sobre dinâmicas familiares fora do comum e que toque em temas difíceis e fez-me questionar os meus valores e fez-me sentir emoções em relação às personagens. Temos uma avó, temos uma mãe, um filho, relações de padrasto, madrasta, famílias alargadas, diferentes, com drama. Há uma família sem drama, mas acabou por ser uma experiência boa no fim. E uma das coisas que eu gostei mais é a alternância entre capítulos, nas perspectivas das personagens, ou seja, cada capítulo é do ponto de vista de uma das personagens. Até não foi assim tão mal. E não é aquilo que eu estou habituada, talvez. Eu pergunto-me se este livro fosse escrito em inglês, eu não ia gostar mais. Esta tentativa de ser mais poético e de fazer questões no meio da narrativa. Não sei se não aceitaria isso melhor num livro em inglês, só por estar mais habituada. Em português torna-se um bocadinho estranho. Quase como se fosse uma interrupção ao texto que está a fluir tão bem. Certas descrições que são mais poéticas ou expressões portuguesas. Este é um livro muito português, ou seja, tem muitas referências à nossa língua e expressões que nós usamos. E isso, por um lado, é muito bom. Acho que foi muito bem capturado pela Rita. Saber em que momentos inserir essas expressões são nossas. Por outro lado, torna-se um bocado chato estar sempre isso a entrar aqui. Quando só queríamos continuar a ler e a mim fez-me um bocadinho confusão. Não sei se fará quem lê. No entanto, acho que é um livro ótimo para quem não lê muito. E não desvalorizando, mas para pôr pessoas a ler. Acho que é um livro ótimo para pôr pessoas a ler. Porque é fácil de ler, a leitura flui super bem, já disse isso para 500 vezes, mas é verdade. E não é um calhamação. Acho uma ótima opção para se oferecer. E é isso. Então acabei este senhor livro ontem. E os últimos capítulos foram bem mais rápidos que o resto do livro todo. E por um lado eu gostava que tivesse sido assim o livro todo, porque ele é bem lento. Para terem noção, tem 17 capítulos. E, por exemplo, o primeiro capítulo é da perspectiva de uma personagem, num determinado momento, e o segundo capítulo é esse mesmo momento vivido por outra personagem. Quer estejam juntos ou não. E então o livro passa-se muito lentamente. O que eu gosto, por um lado, porque este livro é só sobre o desenvolvimento de personagens. Não há um plot gigante a acontecer, isso é secundário, só serve para enquadrar as personagens e para perceber se elas estão juntas ou não. Outra coisa que eu adorei neste livro foi a capacidade da Célia Bruni que ela já tinha nos outros livros, mas acho que está melhor, de entrar na consciência das personagens. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que ela está a explicar uma personagem, entrou no local de trabalho, foi abrir as luzes, ela é super descritiva, tudo ao pormenor, e entretanto ela está numa cena que se está a passar no presente
Ela entra na cabeça da personagem para nos contar o que é que ela está a pensar enquanto está a fazer aquelas coisas, que provavelmente é a descrição de um dia anterior, o que é que lhe passou na cabeça, tudo o que aconteceu. Ela faz muito bem este salto do presente para a consciência da pessoa, do presente para o que ela realmente está a viver dentro, e passado quase um capítulo inteiro volta ao presente e damos por nós, ela estava ali, afinal não, isto já se passou antes. É muito bom a forma como ela consegue saltar estes momentos. Ela faz isto durante todo o livro, são 400 e tal páginas, e com uma facilidade, parece fácil, de tão bem que ela consegue fazer. Esta senhora tem muito, muito, muito para ser estudado. E eu já tinha dito que este livro é bem mais adulto. Nota-se que ela cresceu enquanto escritora e pessoa e viveu mais. Não sei se é o meu favorito, mas estou super entusiasmada para ver o que é que vem a seguir.